Fala, constitucionalistas! Voltamos aqui e vamos terminar um bloco muito rápido, ok? Falaremos sobre a competência do Estado e bateremos os pontos ali na competência dos municípios e fecharemos com intervenção federal. Esses pontos aqui, eles não têm aquela incidência tanto em prova, mas vamos bater passando rapidamente aquilo que eu pedi para você focar, você foca, ok? Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Competência residual está no artigo 25 e essa é uma competência do Estado, ok? A competência residual. O que seria a competência residual? Competência residual é aquilo que sobra. É aquilo que sobra. Então, se sobrar, é uma competência do Estado. O caput do artigo 25 diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição, ou seja, observando os princípios da Constituição Federal. Mas os estados podem ter as suas próprias constituições. O parágrafo 1º diz o seguinte: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, se a Constituição Federal não vedar, ali será uma competência do Estado, ok? Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, as bancas gostam desse ponto aqui. Então, cabe aos estados. O que cabe aos estados? Explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais, ok? Os serviços locais, e essa palavra aqui é importante, os serviços locais. Os serviços locais de gás canalizado. Então, esses são os pontos importantes que nós temos que bater agora. Cabe a quem? Aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Então, a competência de explorar o gás canalizado no âmbito local é do Estado. Então, a sua banca, como já aconteceu diversas vezes, vai colocar que cabe aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais, por causa dessa palavra local. Então, ele vai querer jogar município lá para poder te confundir. Não, grave a partir de agora. Explorar diretamente os serviços locais de gás canalizado é competência do Estado. Beleza? Na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, é vedada a edição de medida provisória. Por quê? Porque tem que ser na forma da lei. Então, esse é o ponto que nós temos que observar referente ao Estado e ao que eles cobram nos concursos públicos. Vamos lá, constitucionalista. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituída por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Ao artigo 26 fala o seguinte: inclui-se entre os bens dos estados. Quais são os bens dos estados? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes em depósito, ressalvada neste caso na forma da lei, as decorrentes da obra da União.
as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, município ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre a da União. Então, isso aqui é decoreba. É o que eu estou falando com vocês. A matéria de competência é decoreba. Não adianta. Se você não parar para ler, ficar lendo, relendo, vai acabar passando batido. Então, vamos lá. Artigo 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Letra de lei, não tem o que ele fazer aqui de diferente, não há nenhum entendimento diferente sobre isso. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Então, qual é a porcentagem? 75%. Então, se cair alguma coisa na sua prova, ele pode pegar essa porcentagem e jogar 65% e jogar 55%. Então, grava que é 75% do que recebe um deputado federal. Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre o seu regimento interno, polícias e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Então, o que ele já faz aqui? Ele fala que é primeiro domingo de outubro em primeiro turno e em primeiro domingo de outubro em segundo turno. Não. No primeiro turno é no primeiro domingo. Já no segundo turno é no último domingo. Beleza? Porque é aqui que ele vai fazer para poder te confundir. Se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o dispositivo no artigo 77. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Então, tem que olhar esses incisos. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe o artigo 37, 39, 150, 153, lá nos seus incisos e parágrafos. E aqui a gente para no que seria a competência, o que fala sobre os estados. Sempre digo, o mais importante nós já batemos, que provavelmente é aquilo que pode cair na sua prova. Não que isso que nós falamos até agora não possa cair. E o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre a competência do município. Está lá no artigo 29. Está no artigo 29. Fala assim: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição,
na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, vamos lá. O município reger-se-á por quê? Por lei orgânica. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. É votado em 2 turnos. Estes são o quê? São os requisitos. Com interstício, mínimo, com interstício mínimo de 10 dias. A sua banca vai querer fazer o quê? Vai querer falar que esse interstício é de 15 dias. Vai querer falar que é votado em um único turno. E vai querer falar que é uma lei municipal, que é uma lei estadual. Então, grave isso aí. São os requisitos. Aprovado por 2/3. Aprovado por 2/3. Da onde? Dos membros da Câmara Municipal. Ele vai querer falar que é da Câmara Estadual. Então, esses são os requisitos referentes ao município. Ele reger-se-á por lei orgânica, votado em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 da Câmara Municipal. Então, para você não perder nenhuma questão desse sentido, você tem que gravar o caput do artigo 29, particularmente isso que nós batemos agora. Beleza? Vamos continuar nossa leitura. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. Então, é importante você brifar o artigo 77. A posse do prefeito e do vice-prefeito é no 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Para a composição da Câmara Municipal será observado o limite de 9 vereadores para o município de 15 mil, 11 para os municípios de 30 mil, 13 para os municípios de 50, 15 para os municípios de 50 até 80, 17 para o de 80 até 120 mil, 19 vereadores para o de 120 a 160 mil, 21 para o de 160 a 300 mil, 23 para o 300 até 450 mil, 25 para o 450 a 600 mil, 27 para o de 600 a 750 mil, 29 para o 750 a 900 mil, 31 para 900 e 1 milhão e 50 mil, 1 milhão e 50 mil a 1 milhão e 200 mil vai eleger 33 vereadores, 35 vereadores para 1 milhão e 200 a até 1 milhão e 350, 37 vereadores para 1 milhão e 350 até 1 milhão e 500, 39, 41 e assim sucessivamente. 39, 41, 43, 47, a gente vai aqui até o 55. Então, se ele cobrar alguma coisa aqui de prova, ele vai querer trocar um número com o outro. Então, essas coisas aqui é aquilo que eu sempre falo para vocês, que são os meus alunos. Não tem um porquê eu ficar batendo, botando número, escrevendo número, porque eu vou estar te enganando, cara. Isso aqui é você. É você ler. É você ler. Eu tenho que botar aqui esse requisito que eu botei agora. São as partes importantes. Lei orgânica, votada em 2 turnos. E como isso já caiu em vários concursos públicos, nós que já trabalhamos há algum tempo, vemos alguma prova, então a gente sabe que ele gosta de trocar a lei orgânica, ele gosta de falar que é votado em um único turno, ele fala que é um interstício mínimo de 15 dias, ele fala que é aprovado por 3/5 da Câmara Municipal. Então, a gente sabe dessa forma. Agora, sobre esses aqui, é você gravar, porque ele vai querer falar que 55 vereadores são no município com mais de 7 milhões. E não é mais de 7 milhões, é mais de 8 milhões. Então aqui é pura decoreba. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos partir para o inciso 8º.
inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e voto. Então, os vereadores, eles têm essa imunidade. Eles têm a imunidade. E que imunidade é essa aqui? É imunidade formal ou imunidade material? É imunidade material. Imunidade formal seria de acordo com como ele tem que ser julgado. Aqui nós temos a imunidade material. Então, ele é imune pela sua opinião, palavra e voto. Aqui segue todas as coisas que vai ser batido no direito legislativo, lá na parte do legislativo, sobre os deputados federais. Ele pode falar qualquer coisa. Essa imunidade material é absoluta. Nós não temos direito absoluto. Então, se ele estiver falando em razão ao cargo de vereador, tudo bem, ele tem a imunidade. Agora, se ele não está falando em razão ao cargo, e sim em razão à pessoa, ele vai responder. Ele vai responder civilmente, penalmente. É óbvio que tem todo o trâmite aqui para ele chegar e responder. Mas essa imunidade material não é absoluta. Nenhum direito é absoluto. Essa opinião, palavra e voto é somente para que ele possa exercer o seu direito de vereador. E para ele poder exercer esse direito, a Constituição assegurou a imunidade material. Essa imunidade material, ela somente é no âmbito da Câmara Municipal ou ela se estende? Por exemplo, ele foi no programa de televisão e ele no programa de televisão ele foi em razão dele ser um vereador de determinado lugar e chega lá e ele omite uma opinião. E essa opinião gera ali, não, isso aqui tem que ter uma ação civil pelo que o vereador falou. Se ele está na televisão emitindo uma opinião em razão ao cargo, essa imunidade acompanha ele. Não precisa ser somente no âmbito da Câmara Municipal, ok? Então preste atenção nisso, que essa parte é importante. Vamos continuar batendo. Proibições e compatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. O julgamento do prefeito é perante ao Tribunal de Justiça. Então vamos lá, vamos bater esse ponto aqui. O julgamento do prefeito vai ser aonde o julgamento do prefeito? No Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, cooperação das associações representativas no planejamento municipal, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Então, grava. É 5% do eleitorado. Nós temos o artigo 29A, que vai falar sobre o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativos. E aqui vai dar, novamente, uns percentuais. E se isso está no teu concurso público, está no edital, então grave esses percentuais. Beleza? E aqui a gente vai até o parágrafo 3º, que o parágrafo 3º ele diz o seguinte: constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o despeito do parágrafo 1º deste artigo. E qual seria esse parágrafo 1º? A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento.
Então, a Câmara Municipal não pode gastar mais de 70%, incluindo gasto com subsídio dos vereadores. Então, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal se gastar mais de 70%. Agora, para fecharmos, nós vamos falar do quê? Da competência dos municípios. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Então, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no que tange ao gás, o gás canalizado. Porque é um gás canalizado no âmbito que local. Aí as pessoas chegam nessa parte que compete aos municípios de interesse local, confundem um com o outro. Por isso que eles gostam de trocar lá ao invés de botar que é uma competência do Estado, coloca que é do município por causa da palavra local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei, criar, organizar, suprimir distrito, observada a legislação estadual. Então, olha só, se ele está observando a legislação estadual é porque é como se ele fosse, não há hierarquia entre eles, mas é como se ele estivesse abaixo do Estado. Quem está abaixo do Estado é o município. Ele olha para cima e ele vai ver o Estado. Beleza? Então é por isso, se tiver lá, criar, organizar e suprimir distritos, observar a legislação estadual, é competência de quem? Não vai ser competência da União, não vai ser competência do Estado, vai ser competência do município. E aqui vai continuar falando os seus incisos, e tem um que eu sempre gosto de bater, que já apareceu em alguns concursos públicos, que é o último inciso, que ele fala o seguinte: promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Olha a palavra local aí de novo. Se é local, é do município. Então aqui seriam a competência do município. Beleza? Vou fechar com vocês aqui, lendo o artigo 31, para nós fecharmos o que compete ali, tanto ao Estado quanto ao município. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, ou do município ou do Conselho dos Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Novamente, 2/3. Câmara Municipal grava 2/3. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Então, a banca ela gosta de trabalhar como? Principalmente para você, bacharel em Direito, que está fazendo um concurso aqui para a OAB, para a ordem, para o exame da ordem. Ele vai contar uma história, vai narrar ali uma história, em que o contribuinte quis saber sobre as contas do município. E ali foi o quê? Foi vedado a ele, porque ele não tinha essa legitimidade, ele não poderia ter acesso a isso. Aí dali vai ter os trâmites, se está correto, se não está correto. Entenderam? Então é mais ou menos assim, ele vai te narrar uma história e vai perguntar se está correto ou se não está correto diante das alternativas. E aqui você já sabe, sim, que ele está correto se for dentro de um prazo de 60 dias. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgão de contas municipais. Corta para mim. Então, constitucionalistas, essa foi a parte aqui
dos estados e do município. E no próximo bloco nós vamos fechar sobre esse assunto para darmos prosseguimento, porque, como eu sempre falo, aqui o foco maior é nas questões que mais caem, é naquilo que mais caem, porque de fato isso que pode vir, a probabilidade disso vinha bem maior do que nós focarmos em determinada coisa que não tem incidência em provas, não tem incidência em prova alguma, seja de tribunais, seja de área de segurança. Isso aqui a gente passa um pouco batido, beleza? Então até o próximo bloco.